O campista Alan Ruiz, o argentino, 29 anos de idade, você lembra dele? Teve uma passagem aqui no futebol brasileiro com a camisa do Grêmio, lá na temporada de 2014. Até que foi razoável, foram 40 jogos naquele ano, com 5 gols marcados. Atualmente defende o Arouca de Portugal, que é sim uma equipe modesta, mas que nessa atual temporada conseguiu fazer uma baita disputa do Campeonato Português, ficando na 5ª colocação e garantindo classificação para a Conference League na próxima temporada também. Então foi sim uma boa temporada do Arouca e do próprio Alan Ruiz, com 40 partidas, 4 gols marcados e outras 5 assistências para os seus companheiros. O seu contrato já se encerra agora, no final desse mês de junho, e ele pode assinar com qualquer outra equipe. A tendência é que ele não continue no Arouca. Essa informação pelo lado do Goiás foi garantida lá pelo Periquito Brisado. Muito obrigado ao meu parceiro. Ele colocou o seguinte, que o jogador esteve muito próximo e acabou dando um esfriado nas negociações, mas até onde eu sei, as negociações estão abertas. Ou seja, tanto o Ruiz quanto o Luiz Oyama, eles podem sim pintar no Verdão. O Alan Ruiz ele foi oferecido ao Vasco e também recebeu uma proposta da Série A Argentina, o que poderia ter travado as negociações, fecha aspas, essa informação ainda deste último final de semana, lá do perfil do Periquito Brisado no seu Instagram. Então o Alan Ruiz, que de fato seria um bom nome para vários clubes na Série A do Campeonato Brasileiro, inclusive o próprio Goiás. Canhoto, 1,83 m de altura, é uma referência ali no meio de campo do Arouca, onde conseguiu sim ter um bom desempenho atualmente na temporada. Foi oferecido ao Vasco da Gama, segundo informações do pessoal do Atenção Vascaínos, ele foi oferecido e o clube analisa internamente uma possível contratação do meia, que no caso ficará livre no mercado após o encerramento da primeira divisão portuguesa. Então o Vasco está aí também nessa parada, acho que seria um bom nome até mesmo para o clube carioca, mesmo tendo um investimento maior, do que em comparação, por exemplo, com o Goiás. Acho que é um nome que está livre no mercado, você acaba não tendo aquele mesmo custo, por exemplo, de buscar um jogador com contrato, um empréstimo ou algo nesse sentido. Então acho que faria muito sentido não só para os clubes que buscam a fuga do rebaixamento na primeira divisão, quanto também de equipes que têm um orçamento ainda maior, o Vasco que se encaixa nessas duas questões nesse atual momento. Para falar aqui um pouco mais sobre as suas principais características de jogo, vou deixar inclusive o seu mapa de movimentação no Campeonato Português nessa atual temporada, com uma boa média, segundo o SofaScore, 7,02. Pode observar muito preenchido, tanto ali no pelo meio de campo, do lado direito e também no lado esquerdo. Então é um jogador que tem essa versatilidade. Atua como um camisa 10, eu diria que ele tem até mesmo algumas características semelhantes, por exemplo, a do Palácios, mas que tem um toque mais refinado, tanto na bola parada, em cruzamentos para dentro da grande área, em cobranças de escanteios, faltas, até mesmo batida na bola em direção ao gol. E a visão de jogo também do Alan Ruiz é sim muito boa, tanto para enfiada de bola, quanto até mesmo para fazer tabelas. É um jogador que não tem uma velocidade como o seu maior aliado, mesmo assim ele é ágil, ou seja, não é aquele jogador para correria em contra-ataque, porém ele é muito ágil nos seus dribles curtos, consegue ele sair bem da marcação. É outro ponto também que me chamou bastante atenção dessa boa característica do meio argentino de 29 anos de idade. Então eu destacaria tanto isso, essa boa visão de jogo para a criação de jogadas e também a batida na bola em cobrança de faltas, de escanteios também foi uma grande referência nessa disputa do Campeonato Português. Um jogador que também pode jogar ali um pouco mais centralizado, quase como, por exemplo, um segundo atacante, mas pelo mapa de movimentação e também nas suas atuações no Campeonato Português, pode observar principalmente fazendo essa função de um meia, geralmente caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, quando ele busca as jogadas mais perigosas, tanto de uma finalização para o gol, quanto também para um cruzamento dentro da grande área, saindo ali pelo lado esquerdo. Pode também cair pelo lado direito, cortar aquela bola para dentro e buscar uma finalização com a perna canhota. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre o Alan Ruiz. É óbvio que não é aquele mesmo jogador quando surgiu ainda muito jovem, lá nas categorias de base do Ginásio Esgrima, também quando teve ali uma boa passagem pelo São Lourenço em 2013, 2014 no Grêmio, no Sporting também de Portugal, jogou muita bola em 2016, mas está longe de ser, por exemplo, um medalhão do futebol árabe, que vem de muito tempo encostado ou algo nesse sentido. Não, ele fez sim um bom Campeonato Português com a camisa do Arouca, que não brigou contra o rebaixamento, conseguiu classificação para a competição europeia no ano que vem, e na minha avaliação, para o Goiás ter uma pequena chance de escapar do rebaixamento, vai precisar de contratar pelo menos 5 jogadores nesse mesmo nível do Alan Ruiz, para você ter aquela expectativa pelo menos inicial, que a diretoria tentou jogadores para chegarem e serem titulares na sua posição. Pode deixar sua avaliação sobre esse assunto aqui embaixo